Fala rapaziada, Scott Barbeiro mais uma vez com vocês aqui, e hoje eu vou estar apresentando moicano disfarçado ou moicano fade. Comenta aqui na descrição como é que chama esse corte na sua cidade e no seu bairro. Vou estar fazendo esse moicano disfarçado assim, vou falar assim para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou fazer essa linha aqui bastante circular, não vou vazar ele até lá embaixo. Eu quero criar um efeito bem esvanecido nessa parte aqui. Então a gente não vai fazer um moicano muito fino aqui. Você precisa de fazer bem curvadinho. Eu sempre gosto de utilizar essa máquina aqui porque ela é muito baixa. Então isso facilita na hora de eu passar a navalha aqui embaixo. E se eu quiser não utilizar a máquina de acabamento, eu posso, justamente por causa dessa máquina. Rapaziada, depois de deixar essa linha aqui bem perfeita, é importante começar bem para terminar bem. A gente já vem logo passando a zero alta, meio dedo acima dela. E logo depois, nessa parte aqui, a gente vai continuar utilizando a máquina para cima, porque os pelos crescem para baixo. Se você passar para o lado assim, algumas partes vão cortar mais e algumas partes vão cortar menos. Então você precisa de seguir um alinhamento com a máquina continuando cortando para cima, porque a gente quase sempre corta o pelo na direção contrária do que ele cresce. Se ele cresce para baixo, você passa a máquina para cima. Se ele cresce para trás, você passa a máquina para frente. Depois de já ter feito isso, você vai vir na máquina zero intermediária até chegar na baixa, abaixando gradativamente para poder estar retirando essa máquina. A gente vem clareando ela aos poucos até ela sumir. Galerinha, agora eu vou estar utilizando o pente de número 2 para poder estar fazendo essa etapa, que eu vou estar limpando essa área para facilitar de eu utilizar as outras máquinas. Por que eu vou começar por cima aqui? Porque se eu passar uma máquina muito baixa, eu posso criar uma marca que eu vou ter dificuldade de tirar depois. Então já vou retirar todo o excesso aqui até na recessão alta. Mas claro que eu deixo um leve espaço aqui para poder fazer a conexão, como eu sempre faço, sempre gosto de deixar. A não ser que o degradê é bem mais claro, mas esse degradê aqui vai ser de médio para escuro. Não vai ser tão clarinho assim não. Lembrando que eu estou sempre nessa área aqui, passando a máquina para cima, no sentido contrário ao qual o pelo cresce. Não estou passando a máquina assim e nem assim. Rapaziada, novamente aquele macete que eu gosto de fazer. Eu gosto de utilizar a máquina de número 1,75, mais conhecido como 1,5 especial, sem utilizar a alavancagem. Eu utilizo apenas na baixa e utilizo apenas esse pedacinho aqui da lâmina para poder criar esse efeito mais escuro e de tonalidade mais aproximada. Quanto mais aproximada, mais escuro eu consigo deixar esse efeito aqui. Rapaziada, olha bem aqui como eu consegui ganhar qualidade e tempo ao mesmo tempo utilizando essa técnica. Agora eu vou estar utilizando aquela técnica de pular diretamente para o pente meio, ao invés de utilizar o pente 1, e assim eu vou ganhar mais tempo e novamente mais qualidade. Eu vou estar utilizando na meia totalmente alta, para poder vir clareando e trabalhar com paciência, como eu sempre digo, paciência que é a chave para você fazer o corte perfeito e mais rápido. Você agir na afobação não significa que você está sendo mais rápido, significa que você não tem conhecimento total da técnica. Então vamos lá, clarear o máximo que a gente puder com essa altura da meia totalmente alta, para depois passar para as próximas etapas. Lembrando que eu estou sempre utilizando esse pedacinho da lâmina. Isso facilita bastante de eu criar uma textura no qual dá a impressão que está disfarçado, está bem mais encaixado o corte. Eu consigo tirar o excesso e fazer o encaixe no degradê,
Porque se eu utilizar a lâmina toda, eu vou criar marcações, novas marcações. Porque esse pente meia não é compatível com o 135. Tem um pente antes dessa altura aqui. Então, dado isso, eu utilizo apenas um pedacinho para me poder tirar sem criar marcas. Eu vou tirando de cabelinho em cabelinho para me poder tirar o máximo de cabelo que eu puder sem criar novas marcações. A intenção aqui é clarear até essa última marcação sumir e não criar novas. O jeito melhor de fazer um degradê sem marcas é você não criando marcas. Agora eu vou estar abaixando para meia intermediária e vou estar clareando mais um pouco. O processo é bem rápido, vocês podem reparar que o processo não é demorado. Você fazer com cautela aqui, ó, 2 palitos, você consegue chegar num resultado bastante satisfatório, com máxima qualidade. Galera, agora é a hora da gente utilizar essa lâmina de meia na alavanca totalmente baixa. Vocês podem reparar que o resultado já está quase completo aqui. Tem bastante visibilidade do degradê. Eu vou estar utilizando ela totalmente baixa agora. Vocês podem ver que o resultado já é nítido. Em algumas áreas você vai ter que utilizar com bastante leveza, justamente por aquele fato de você correr o risco de criar novas marcas. Então, algumas partes você pode colocar um pouco mais de força, bem na parte inferior mesmo, mas em alguns cantos você tem que fazer com leveza, porque senão você vai criar marca e vai danificar o seu procedimento e vai ter que refazer tudo. Rapaziada, agora a gente vai estar utilizando a zero totalmente alta para poder dar uma polida. Nesse processo aqui eu gosto de usar ela totalmente alta ou ela na intermediária. Vai depender do couro cabeludo do seu cliente aí. A gente dá uma leve polida para a gente poder deixar o acabamento mais perfeito. São só leves detalhes em algumas zonas que tiverem mais escuras. Aí você dá uma leve clareada para o degradê ficar encaixadinho, não ficar com ondulações, porque às vezes existem algumas partes do couro cabeludo que são mais fundas do que outras, então você precisa de vir clareando em algumas partes para poder criar um efeito que está certinho, o degradê todo alinhado. Gente, aqui como se trata de um cabelo afro, essas conexões, mesmo depois de passar a máquina para cima, a gente vai estar utilizando uma máquina na direção em que o fio cresce. Vou estar passando para cima aqui o pente de número 3, para poder manter uma tonalidade bastante escura. Como vocês podem notar, nessa região aqui fica um pouco alto. Antes de passar a tesoura ou passar alguma máquina para retirar essa altura aqui, vou estar utilizando a máquina de cima para baixo para poder retirar esse excesso. Se o excesso não sair, eu venho usando tesoura e pente, mas eu consigo diminuir bastante desse excesso e sem clarear essa área do cabelo. Eu estou utilizando o pente de número 1,75. O pente 1,75 para baixo, ele é equivalente à máquina 2 ou 3 para cima. Então não se preocupem, façam sem medo. Vocês podem ver que todos os cabelos que estavam arrupiados aqui nessa região aqui, eles diminuíram. Agora eu vou estar utilizando o pente de número 1, totalmente alta, como vocês podem ver aqui, de cima para baixo novamente, com bastante leveza, para não fazer nenhum buraco. Não tem muito risco de fazer não, mas vocês têm que agir com bastante cautela aqui para não danificar o cabelo. É só para poder tirar esse excesso de cabelo arrupiado aqui e esse volume. Vocês podem ver que ficou alinhado
retirei aquele excesso e o cabelo ficou desenhadinho aqui. Olhem para vocês verem que eu retirei o excesso aqui e o degradê ficou bastante encaixado, deu uma melhorada no degradê só pelo fato de eu ter retirado esse excesso aqui na lateral. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na frente, só que a gente vai retirar bem menos e vai fazer com a mão bem mais leve para poder não danificar o pezinho, só para poder retirar esses arrupiados e facilitar da gente fazer o acabamento aqui na frente. Agora a gente vai estar preparando o acabamento. Eu vou aqui limpando com a maquininha. Rapaziada, eu vou passar um pouco de topique aqui nesse cabelo. Vim aqui alinhando a parte da frente aqui primeiro. Vou botar aqui, o laqui ainda está um pouco molhado, então ele vai facilitar de escorregar a lâmina. O cliente não vai sentir um desconforto muito grande. Galera, para a gente estar fazendo essa etapa aqui, eu vou estar utilizando a lâmina bastante deitada, bastante em pé, para a gente não criar marcação aqui. Se a gente for fazendo alguma marcação aqui, você cria uma leveza na lâmina e já vem retirando ela rapidamente. Lembrando que a gente está fazendo sem maquininha de acabamento. Então eu faço com a mão bastante leve, para poder fazer o encaixe da zero com a lâmina, para depois vir raspando, porque a minha preocupação aqui é não deixar marca. Depois que eu conseguir essa proeza de tirar bastante do excesso do cabelo sem deixar marca, aí eu me preocupo em raspar. Rapaziada, então o nosso resultado é esse. Eu vou estar finalizando a outra parte lateral desse corte. Então, rapaziada, pega esse resultado. Cê é louco. Olha só. Aqui a gente não vai refazer esse risquinho aqui hoje não, mas vocês podem ver. O resultado é satisfatório. Moicano fade, Moicano fade. Como eu disse aqui, comenta aqui pra mim saber como é que chama esse corte aí na sua região.